Cara, e aí de repente você vai esporte, aquela coisa toda, 18 anos já. Como é que foi esse lance? É que você foi 5 anos, né? Então, fazendo o cálculo 13, 18, 17 anos, você foi o último título? É. Que foi o Mundial Brasileiro? 91 Mundial. 91 Mundial, né? Foi o 4º título mundial teu e o último. Foi. E por que parou? Parou por quê? Ou não parou? Não, na verdade, assim, aí no ano de 91 eu continuei, mas aí em 92 eu antecipei a faculdade, o vestibular. Eu fui fazer vestibular antes só para testar, para ver como é que era. E eu passei. E aí, como eu passei, eu falei assim, eu quero fazer. Só que eu era menor de idade, eu não tinha terminado antes, então tinha que emancipar, ou então entrar na justiça. Aí a gente entrou na justiça, é uma confusão danada. Você passou no vestibular antes dos 18 anos? Antes dos 18 anos. Meu Deus. E, assim, e antes do segundo grau, ou não? Então, eu estava terminando. Porque aí o que aconteceu? Meio geniazinha você, né? Não, como eu comecei a viajar Esperta. muito, aí eu fazia... Estuda, comecei a fazer... Não, eu comecei a viajar muito. Aí eu fui fazer supletivo. Eu também fiz. Porque eu queria terminar logo. Porque, na verdade, eu queria, assim, eu falei assim, eu vou morar nos Estados Unidos. Porque eu tive um convite em 88. Em 88 eu morei na Austrália. Aí, quando eu voltei da Austrália, eu tive um convite a Califórnia. Tem muita competição entre as cidades, né? Então, assim, San Diego, Huntington Beach, Santa Mônica, enfim, tem muita competição ali, campeonatos ali entre as cidades. E aí, San Diego queria que eu morasse em San Diego e representasse San Diego nas competições. Então, assim, a minha ideia era fazer o quê? Eu quero terminar e quero, ir para lá, né? Eu vou para lá. Só que aí eu entrei no supletivo para poder terminar logo a escola, acabar, me formar, fazer o segundo grau, tudo certinho e tal, para fazer uma faculdade em San Diego. Mas aí, o que aconteceu? A minha mãe não falava inglês, meu pai falava inglês. A minha mãe é filha única, tinha os meus avós. A minha irmã não falava inglês. Então a gente ficou... Sabe quando mexe na família? Eu falei, vai mexer na família e tal. Será que eu vou? Será que eu não vou? Aí quando eu voltei em 88 da Austrália, eu fui para essa coisa de supletivo e tal, não sei o quê. E aí, quando deu 92, eu falei, ou eu vou fazer uma faculdade aqui, ou eu vou para fora, ou eu vou embora. E aí eu falei assim, deixa eu fazer o vestibular para ver como é que eu vou. Eu fiz o vestibular para jornalismo e passei. Aí ficou nessa vai, não vai, fica, não fica. E aí nessa mesma época, eu recebi 2 convites. Eu queria ser atriz, né? Eu fazia teatro, fazia dança, fazia canto, eu fazia teatro. Eu queria ser atriz. E aí eu tive um convite para fazer a Sex Appeal, que foi uma minissérie da Globo, que lançou a Luana Piovani, direção do Ricardo Waddington. E assim, e na mesma época, assim, na mesma semana, eu fui chamada para apresentar um programa de esporte, no Top Sport. O Top Sport era um dos canais a cabo que chegou no Brasil, da Globosat, do Grupo Globo. Então era Top Sport, Multishow, GNT e Telecine. Eram os 4 canais a cabo. O canal a cabo chegou em 91 no Brasil e começou a ir ao ar no final de 91, início de 92. E aí me chamaram para apresentar um programa semanal de esporte. E eu fiquei nessas 2 coisas aqui. Eu quis escutar de um lado e quis escutar do outro. Aí do outro lado, que é o lado da Sex Appeal, a personagem que eu ia fazer tinha umas cenas de nu. E eu tinha que ter autorização dos meus pais, porque eu era menor de idade. Apesar que a minissérie só foi ao ar a partir de agosto. Eu já seria maior de idade. Mas ali eu tinha que ter a assinatura dos pais. E a minha mãe não deu. Minha mãe falou assim, desculpa, minha filha, eu não criei minha filha para aparecer pelada na TV Globo. E ela não deu dia nenhum. Graças a Deus. Ela não deu. E aí eu acabei, como ela não deu e eu não podia participar da minissérie... Mas você queria? Queria muito. Lógico que queria. Eu queria o sonho dela ser atriz, velho. Eu já tinha feito 2 filmes para cinema. Eu já feito 2 filmes para cinema e já tinha feito uma minissérie na Manchete. Que legal. Eu queria ser atriz. O Capelanes também apareceu nu, mas na prova, no teste, reprovaram ele.
Falou, não, você tá fora do papel. Eu cheguei, vamos lá, vamos começar o teste. Não, tá bom, pode ir embora. Não dá. Tipo assim, sobe, desce, não tinha controle. Não tinha controle nenhum. Eu ia falar um negócio, deixa pra lá. Deixa pra lá. É bem melhor, você não perdeu o emprego. E aí? Ai, meu Deus. E aí eu fui pra minha segunda opção, que não era ruim, entendeu? Tudo bem. Não, tô ótimo. Tá, você tá bem? Tô. Tá? Quer uma água? Tá ótimo. Quer um vinho? Eu ia falar Quer uma cerveja? Uma cerveja. Vamos lá. Quer um refrigerante zero? Deixa aí. Siga lá. Siga. E aí, toma, não deixou. Falou, não, de Daí jeito não nenhum. deixou. E aí o que eu fiz? Eu fui pra outra opção, que não era ruim, porque era num mundo que eu amava, que era o esporte. Eu falei assim, isso aqui deve ser legal. E eu comecei a apresentar esse programa esportivo no Top Sport, que era semanalmente. E semanalmente a gente falava de uma modalidade esportiva. Então, será a semana do vôlei, semana do basquete, semana do futebol, a semana da... e por aí vai. E ali eu comecei a conhecer muita gente e eu fiquei apaixonada. Falei assim, é isso que eu quero. Eu não quero aquilo, eu quero isso. Olha só. Porque eu comecei a me sentir em casa, porque eu estava em casa. Eu era atleta ainda, entendeu? Em janeiro de 92, eu fui para um campeonato mundial e competi com os homens. Eu fui a única mulher que competi com os homens. E cheguei até a semifinal. E eu me encontrei, eu falei, é isso que eu quero. E aí, assim, eu já tinha passado para jornalismo. Lembra que eu tinha passado para jornalismo? Uhum. Então, e aí eu comecei em agosto a estudar jornalismo, fazer jornalismo na faculdade. Então juntou o útil, o agradável, o que minha mãe queria, todo mundo feliz. Todo mundo feliz. Tá? Até você. Até eu. Se descobriu, né, eu tava feliz. Eu falei, cara, que legal isso aqui é bom também. E foi isso. Foi assim. Eu lembro você, por exemplo, aí de repente começa a crescer e vai pro Globo Esporte, né? Ou você teve algo antes? Acho que foi direto Globo Esporte São Paulo, 96, não foi? 92, não. Aí 92. Aí 96 eu fui pro Esporte Espetacular como apresentadora. É verdade. Fazia você e quem? O Tino, não? Não, eu e o Cleiton Conservani. Aí em 98. Aí em 98 eu saí do Esporte Espetacular e fui pro Placar Eletrônico, que era um programa de esporte depois do Fantástico, com o Léo Batista. Era eu e o Léo Batista. Eu entrei em 96, eu não me lembro direito, gente. Aí em 98. Eu só sei que em 99 eu fui pra reportagem, porque eu falei assim, isso aqui não... Cara, isso aqui não tá legal. Eu aqui no estúdio... Você gosta da rua? Cara, eu queria descobrir. Eu falei, tá chato isso aqui. Eu quero ir pra rua. E eu lembro que aí o meu diretor, Luiz Fernando Lima, falou assim... As pessoas querem ser apresentadoras. Você é apresentadora. Você quer deixar de ser apresentadora? Eu falei, quero. Olha só. Mas tem certeza? Tem. mas você vai entrar... Você não sabe fazer reportagem. Eu falei, por isso mesmo. Eu quero aprender. Eu quero estar na rua. Quero entrevistar. Não quero estar aqui no estúdio, essa coisa fria. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Olha, é difícil voltar. Eu falei, tá bom. Aí eu fui pra rua. Eu saí da apresentação e fui pra rua. Que doideira. Aí é uma loucura, né? Aí eu fiquei, tipo assim, 4 meses. Imagina, os repórteres eram Tino Marcos o Show. Tipo Regis assim, Rezin também, né? Ou não? Não, Regis não, ainda não. Qual era a Décio Lopes. Qual era a chance de eu ser repórter? Nenhuma. Tipo assim, coitada. E eu fiquei lá, tipo, 4 meses na redação de stand-by. Eu abria a agenda do dia seguinte, Glenda, stand-by. Uns 4 meses. Até um belo dia que, sei lá, não tinha ninguém para ir cobrir o Fluminense. Aí eu fui pro Fluminense. Aí eu cheguei, peguei a pauta, fui pro Fluminense. Aí lá no treino ali, eu tô vendo que o treino tá acontecendo nada. Falei, gente, vou rodar. Aí comecei a rodar. Pelo clube, que eu conhecia bem, né? Porque minha irmã foi jogadora de vôlei do Fluminense. Eu rodava tudo. Aí eu comecei a rodar, conversa com um, conversa com o outro. Aí perguntei para eu me lembro que era o pessoal da natação. Não sei se era a técnica da natação da época. Sei lá. Não, o salário tá atrasado. Eu falei, o salário tá atrasado? Mas por que o salário tá atrasado? Eu falei, tá bom. Aí guardei aquilo. Aí tinha um menino que limpava, servente. E aí, como é que tá? Não sei o que, eu tô sabendo que o clube tá passando por dificuldade, o meu salário tá atrasado, não me pagam, sei lá, 4 meses. Eu falei, caraca. 4 meses. O servente não pagam há 4 meses. Eu falei, cara, futebol também, né? Beleza. Aí voltei.
Desculpa, tem alguma coisa no meu olho. Eu fui passar rímel, deve ter caído alguma coisa aqui no olho. Tá o pincel. Aí, Só isso. É só o pincel aqui dentro. Bom, aí eu me lembro que... Aí eu cheguei no futebol, naquela história, eu comecei a perguntar essa história do salário atrasado e alguém disse que o salário estava atrasado mesmo. Enfim, para arredondar essa história, eu descobri que os salários estavam atrasados há, sei lá, mais de 4 meses. Não era só do futebol. Era do técnico da natação, era do servente que limpava o clube. E aí o que aconteceu? A gente botou isso no ar, obviamente. No Globo Esporte, naquela época, era a primeira parte do Globo Esporte, o primeiro bloco do Globo Esporte era local. Essa matéria saiu do local e foi para o nacional por causa disso. Brasil inteiro. O Brasil inteiro. E aí deu uma repercussão muito grande, e aí o servente foi mandado embora. Mentira. O cara me ligou. Aí eu fui atrás dele, fui fazer a matéria. Aí a matéria seguinte foi eu na casa dele, mostrando a dificuldade, mostrando como ele morava, a família dele. E aí readmitiram ele por causa da pressão. Então, depois disso, eu nunca mais fiquei de stand-by.